paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia na presença gloriosa de Jesus. Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É esse que nos dá forças para caminhar. Sabemos que temos muitos momentos difíceis, muitos momentos complicados, situações inusitadas que surgem no dia a dia e muitas vezes não sabemos como lidar com essas situações. Mas é nesse momento que abrimos a palavra do Senhor e Deus tem uma resposta para as nossas vidas. Como nós podemos ver aqui em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 32 ao 34, eu quero ler com vocês. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Que palavra poderosa! Aqui nos remete a todos os feitos dos antepassados e nos diz que se tudo fosse relatado, faltaria tempo, espaço para relatar todas as proezas que estes grandes homens de Deus fizeram. E diz aqui, baseados na fé, por meio da fé, fizeram maravilhas. Esse texto aqui faz parte da galeria dos heróis da fé, que cita aqui no livro de Hebreus, que é maravilhoso, vale a pena você ler e reler, anotar, meditar, porque é extraordinário. Mas nesse momento, o que mais me saltou aos olhos nesse texto foi a frase: da fraqueza tiraram forças. Fraqueza, limitação, impotência são sentimentos que invadem a nossa alma em muitos momentos da nossa vida. Mas não somos só nós. Estes homens citados aqui como heróis da fé também passaram por situações conflitantes de muita fraqueza, mas a própria palavra diz que da fraqueza tiraram forças. Confesso que gostaria que a vida, o ministério, os desafios fossem mais fáceis, mas não são. A vida é bela, mas ela não é fácil. Quando isso ocorre, eu procuro a Deus. Eu choro, eu oro, eu clamo, eu peço ajuda. Nem sempre no meu dia a dia eu me sinto forte fazendo isso. Fazendo minhas tarefas, anunciando as boas novas. Há momentos em que me sinto fraca, sim, mas quando eu volto para a palavra de Deus, quando eu me coloco em oração no secreto unicamente com o meu Pai, eu me sinto amparada, eu me sinto apoiada, eu me sinto renovada pela graça de Deus. Aprendi que ser fraco, sentir-se fraco em determinadas situações pode ter seu lado positivo e muito proveitoso para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Queridos, quando nós nos sentimos fracos, essa fraqueza, esse sentimento tem o poder de eliminar o olhar altivo, orgulhoso, a soberba, que muitas vezes invade o coração de muitas pessoas e já derrubaram grandes e notáveis homens, inclusive no meio cristão evangélico. Sentir-se fraco pode nos levar a confiar e a depender totalmente de Deus, a saber que nós precisamos mais de Deus, mais do seu cuidado, mais da sua força. Queridos, nós podemos ver ali no Salmo 28, quando o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo.
Nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido e por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Tantas situações difíceis que Davi passou na sua vida, mas em tudo ele viu no Senhor a sua força, o seu escudo, a sua proteção, e o seu coração estava totalmente confiante nele. Se homens do passado, homens que são lembrados até hoje como heróis da fé, souberam tirar força da fraqueza, creio que essa possibilidade está à nossa disposição nos dias de hoje. Nos momentos difíceis que passamos, na hora da luta, na hora da dor, na hora da circunstância adversa, na hora do problema financeiro, na hora em que nós não sabemos o que fazer, como continuar com o nosso ministério, porque as lutas, as afrontas e as perseguições são grandes, é nesse momento que eu estou fraco, eu me coloco diante de Deus e Ele vai me fortalecer. E nós podemos mais uma vez ver agora uma pessoa que da fraqueza soube tirar forças extraordinárias. Já temos falado bastante dele, mas ele é um exemplo para ser seguido, o apóstolo Paulo. Paulo fez uma afirmação difícil de entender e mais difícil ainda de aplicar nas nossas vidas no dia a dia. Quando ele diz em 2 Coríntios 12, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Muitas vezes nós pensamos, mas como? De que maneira? Quando a fraqueza toma conta de mim, como é que então eu sou forte? Mas através dessas palavras, atrás dessas palavras enigmáticas, nós encontramos algumas lições tão importantes, tão edificantes para as nossas vidas. Queridos, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e procurar entender o que Paulo disse verdadeiramente e poder aplicar esse ensinamento quando eu e você enfrentamos dificuldades no dia a dia. Sabemos que não é fácil. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos diz claramente que Paulo sofreu com algum tipo de espinho na carne. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando o que era esse espinho na carne. O fato é que Paulo não revelou claramente o que foi, e com certeza ninguém pode afirmar o que é. O que importa mesmo nessa situação não é a natureza do espinho, qual era o problema que ele tinha, mas a maneira como Paulo encarou essa situação. Observe comigo esses fatos que nós podemos ler em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Ali ele fala: e para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor, para que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus. O diabo quer a nossa ruína, quis a ruína desses homens de Deus que foram falados, e o tempo todo estava ao seu redor tentando matar, roubar e destruir, e o mesmo ele quer hoje fazer com as nossas vidas. Ele quer nos devorar como um leão que ruge, diz a palavra do Senhor em 1 Pedro. E na vida de Paulo, como na vida de bilhões e bilhões de outras pessoas, inclusive eu e você, Satanás usa o sofrimento para tentar derrotar, destruir, paralisar.
Mas Deus não fica atrás. Deus é perfeito, Deus é vivo e Deus usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Por quê? Para que o orgulho e a soberba não tomassem conta da vida de Paulo. Aqui, meus queridos irmãos, nós aprendemos algo muito importante sobre os males da vida. Deus não causou o sofrimento no mundo e Ele não nos tenta. Não. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, Ele utiliza estes problemas para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual e para nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Deus amou Paulo, amou muito a vida de Paulo, mas Ele não poupou de todo esse sofrimento. Jamais, queridos, nós devemos interpretar os problemas, as intempéries da vida como sinais de desprezo ou castigo de Deus. Não! Em tudo Deus tem um propósito. Ele pode até usar calamidades para castigar ímpios, mas Ele também permite tribulações na vida dos seus filhos para que um dia o seu nome seja glorificado. E se nós analisamos aqui a palavra do Senhor, como é que Deus usou o sofrimento de Paulo? Quando Deus recusou tirar esse espinho da vida de Paulo, Ele ofereceu essa explicação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nas tribulações, nas afrontas, nas perseguições, inclusive às vezes com castigos físicos cruéis, ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Ele aprendeu a se esconder no centro da vontade de Deus. E quando eu e você sentimos que temos tudo sob controle por causa das nossas próprias capacidades ou da nossa competência, facilmente nós nos esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando eu e você nos sentimos mais incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, aí sim, a nossa tendência é nos voltar a Deus, é buscar a Deus, é orar ao Senhor, é nos entregar a sua poderosa mão para que ela atue em nós. Aleluia! Aleluia! Nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não conseguem preencher todos os vazios e as necessidades que nós temos. Só a graça de Deus é suficiente para preencher todas as lacunas, todas as nossas necessidades. A graça de Deus nos basta. E o poder dele se manifesta através da nossa fraqueza. E é exatamente isso que Paulo entendeu. E ele nos diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Como Paulo usou o seu próprio sofrimento? As palavras que nós podemos ler em 2 Coríntios 12 são impressionantes. Refletem uma maturidade espiritual que Paulo tinha alcançado, que poucos de nós alcançam. Quando ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O comentário de Paulo não trata de alguma prática louca de autoflagelação, não. Mas na sua capacidade de confiar plenamente em Deus. Ele entendeu que o sofrimento nos oferece oportunidades, chances de nos aproximar mais e mais de Deus, de buscar o sobrenatural de Deus, de presenciar e vivenciar milagres, maravilhas e prodígios que só Deus
capaz de realizar. E aí nós vemos que Paulo aproveitou essas oportunidades ao máximo para ver a mão de Deus se manifestar sobre a vida dele. Paulo sentia prazer nas angústias da vida, tendo em vista os resultados no seu crescimento espiritual e no seu galardão eterno. Aleluia! Os frutos que ele teria para oferecer para Cristo, os bons frutos, mesmo que conseguiu com dores, conseguiu frutos. Aleluia! Se hoje o Senhor nos chamar, o que temos a lhe oferecer? Tiago falou a mesma coisa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase enigmática de Paulo, ela nos faz entender que quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando de todo o seu orgulho, de toda a sua soberba, da ideia dele ser autônomo, da ideia dele ter mais força do que tudo, ele ganhou força bem maior vinda do céu. Aleluia! Você está entendendo o que nós podemos aproveitar, como nós podemos nos fortalecer diante das angústias, dos sofrimentos, é clamar ao Senhor que Ele nos capacite, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê condições de suportar tudo para a honra e glória dEle. Cristo vivendo em Paulo era infinitamente mais forte que Paulo sozinho. Cristo vivendo em você é infinitamente mais forte do que você sozinho. Aleluia! Mas toda a nossa suficiência vem do Senhor. A força da igreja vem de Cristo. A força da igreja é o próprio Cristo e não pode ser de outra maneira. É uma força sobrenatural, não material, mas real. Você já foi maltratado ou ofendido por outros? O diabo quer usar estas injúrias como motivo de ódio, de vingança, de murmuração, de blasfêmia. Mas Deus quer usar todos esses sentimentos para que você fique mais forte, através da força dele, usando estas injúrias como oportunidade para crescer, amadurecer. Você enfrenta grandes necessidades? Você sabe como resolvê-las? Nada melhor do que a fome para tornar o homem totalmente dependente de Deus. Assim vimos como a passagem do povo pelo deserto. Pessoas que nunca conheceram a pobreza têm total dificuldade em entender este princípio. Quando nós temos geladeiras abastecidas, armários cheios de alimentos, é difícil imaginar as circunstâncias que Jesus descreve ali. Pessoas necessitadas não têm um pedaço de pão para comer num dia. E quando sofremos perseguições por causa de Cristo, é momento de desistir ou de ficarmos mais fortes do que nunca? Muitas pessoas egoístas justificam sua desistência ou a sua saída da igreja porque não querem sofrer. Falando de perseguições, devemos lembrar que isso faz parte da vida de todos aqueles, fez parte da vida de todos os heróis da fé. Nenhum servo do Senhor tem imunidade da perseguição. Mas Deus está com você. Sentir-se fraco
importante, é proveitoso para os filhos de Deus. Isso faz com que nós sejamos totalmente dependentes de Deus. Essa fraqueza se encarrega de nos mostrar de maneira real, clara, que de fato nós somos fracos, e quem sente essa fraqueza está apto para servir a Deus, para buscar a Deus, para glorificar o nome de Deus por tudo que tem. A fraqueza pode nos conduzir a um aumento de fé, a uma dependência total de Deus, a querer ter uma comunhão de intimidade profunda com Deus. Deus não precisa testar para saber, Ele já sabe. Somos nós que precisamos aprender a depender totalmente de Deus. É nós que precisamos aprender a saber quem nós somos através de Deus, em Deus. Se homens do passado souberam tirar forças da fraqueza, creio que esta possibilidade está à minha disposição, está à tua disposição nos dias de hoje, porque nós temos o mesmo coração e uma mesma alma. Você se sente fraco? Você se sente perseguido? Você se sente numa luta tremenda? Abra a palavra do Senhor e deixe Ele falar contigo, e aproveite esta oportunidade para crescer, para amadurecer, para chegar mais perto do Senhor com a bênção de Deus.